Olá, pessoal. Está começando o Pod Vozes e a voz que a gente vai conhecer hoje é a voz da Marina. Oi, Marina, tudo bem? Tudo bem? Legal. Então, eu te apresentei pelo nome, mas eu queria que você se apresentasse por quem você é, como você quer se apresentar. Tudo bem. Então, eu sou a Marina, eu tenho 19 anos de idade. Deixa eu ver. Não sei, eu gosto de muitas coisas. Mas, assim, eu participei do pré-vestibular social que teve no Castelano. E tô muito feliz de ter sido convidada, né, pra poder gravar e poder falar um pouco. Eu falo bastante, mas eu gosto de falar e expressar minha opinião nas coisas. Então, acho que vai ser que é por bem isso que você interessante. tá aqui. Eu tô aqui. Então, acho que vai ser bem interessante, vai ser bem, bem legal. E o motivo, inclusive, de eu ter pensado em você foi a primeira pessoa que eu pensei de verdade, assim, quando a gente organizou o projeto para poder fazer. Eu falei, cara, tem que ser a Marina. Tem que ter, assim, não sei, de alguma forma a gente tem que falar com ela. Porque eu lembro de uma conversa que a gente teve uma vez em um contexto super aleatório, Sim. em que você falou sobre uns interesses seus, assim, que eu acho, particularmente falando, muito específicos. Mas não é ruim isso que eu tô falando, sabe? Muito específico. Porque, de fato, a gente não ouve as pessoas falarem muito sobre isso. Não do jeito que você falou, não da maneira como você me apresentou. E eu queria ouvir, assim, que interesse específico é esse, que profissão é essa que você teve contato, e que talvez nem seja hoje a coisa que mais passa pela sua cabeça, mas naquela ocasião você falou muito bem sobre isso, e eu queria saber como é que isso chegou a você, e que história é essa de ser doula? O que é doula? Como é que isso funciona? Eu pensei que você ia fazer suspense, mas já que você Fiz um pouco, vai. você falou. Bom, então, como a gente tava conversando, né, eu acabei vendo um vídeo na internet uma vez, eu não sei como é que eu caí de paraquedas nesse mundo. E aí eu tava na internet vendo um vídeo e me veio um vídeo de uma doula de São Paulo, muito boa, gosto muito dela. E aí ela tava explicando um pouco sobre a violência obstétrica, falando sobre algumas coisas. Um vídeo até engraçado, assim, de você ver, né? Conteúdo ali pra te puxar pra você ver. Sim. E aí eu vi aquilo, eu fiquei, ué, como assim? Nunca tinha visto isso antes. Eu falei, ué. E aí eu continuei vendo os vídeos. E eu fui na internet logo pesquisar. E achei mais conteúdo, comecei a seguir ela. E, consequentemente, comecei a seguir mais doulas. Tem uma aqui do Rio de Janeiro que eu sigo, inclusive ela já fez parto aqui, ajudou, né, no parto aqui em Queimados. E assim, eu caí de paraquedas nesse mundo e comecei a me interessar muito pelo assunto. E acabou que eu falei, eu quero ser doula. Decidi que eu quero ser doula. Achei muito, muito legal, muito interessante. Acho que as pessoas não falam sobre isso. E o que é, né? O que você quer que eu O que é uma doula? muitas O que pessoas uma não doula sabem, faz? né? Vou Exatamente. explicar. Então, a doula, basicamente, é uma auxiliar no parto ali, né? Ela não é uma profissional como uma enfermeira, né? Ou como uma técnica de enfermagem, ou como um médico, ou uma médica, enfim. E ela tá ali pra auxiliar a mulher, naquele momento que ela tá vulnerável. Então, ela vai de massagem, de palavras de conforto, e protege, né, ali. Protege, entre aspas, porque elas não podem passar por cima da opinião do médico ou da enfermeira, daquela autoridade que tá ali, né? Sim. Infelizmente, ainda tem essa hierarquia nesse ramo, nessa profissão. E aí ela auxilia ali, né? Ali é assistência à mulher para que ela tenha o parto da melhor maneira possível, Sim. né? E que ela não tenha os direitos dela violados naquela situação, né? Porque ela tá muito vulnerável ali. E aí ela faz uma preparação, explica como que funciona, faz um planejamento de parto. Tem algumas que planejam desde o começo da gravidez, outras que começam no final, outras que só acompanham durante o parto. Então, é ali mesmo realmente para auxiliar a saúde da mulher, para que talvez ela fique mais tranquila, ela quebre essa coisa que a gente tem, né, que trouxeram pra gente,
de que a mulher precisa sofrer, né, durante o parto, ou que o parto é uma coisa muito assim mesmo, ruim, e que vai ser a pior experiência dela da vida. Isso é lindo, mas o parto é ruim. Ou outras coisas sobre maternidade, sobre amamentação, outras coisas também. Então é aquilo ali realmente pra mulher. E de fato você nunca tinha ouvido falar sobre doula Eu antes? nunca. Nunca tinha passado por você, sabe, na escola, aula de biologia? Nunca. Quando, inclusive, eu fiz um trabalho na escola de profissões. E você levou doula. Eu levei doula. E a professora em questão, que estava apresentando aquele trabalho, todo mundo trouxe técnico de enfermagem, militar e tudo, e eu, doula. Aí eu, tipo, o pessoal ficou, o que é isso? Que nunca vi, é um curso, é uma coisa. E aí eu tive a oportunidade de explicar, né? Aí o pessoal ficou, pelo menos a professora ficou bem interessada. Eu levei um plano de parto que eu peguei de uma das doulas, expliquei algumas coisas. E as pessoas acharam, assim, bem interessante. Realmente numa coisa muito falada. Então, por isso que eu acho que eu gosto tanto de falar sobre. Porque as pessoas não sabem, não conhecem. Sim. E como é que é, assim, depois que você teve esse contato, você se interessou, foi estudar por conta própria, né? Foi conhecer, se inscreveu em canais, em perfis, e leu artigos e tal. Hoje isso ainda faz sentido? Ou meio que foi um momento de muita euforia que passou? Ou a profissão, o lugar ali ainda faz sentido pra você? Então, como é que é isso? Assim, no começo era alguma coisa nova, assim, fiquei muito eufórica, né? Uhum. Ainda é uma coisa que eu quero fazer muito, mesmo, eu acho muito legal. Mas o que me desanimou foi que é um curso, né? Não é uma faculdade, é um curso. Isso. Só que os preços são, assim, altíssimos. Exatamente. Sim, bem altos mesmo. Assim, tem alguns que você acha que, inclusive, uma amiga minha, né, mandou mensagem que ela teve a filha dela ela teve uma doula, contratou uma doula, e aí ela falou que achou um curso com um preço mais em conta. Aí eu falei, caramba, mas tá em conta pra mim ainda não. Mas é uma coisa que eu penso em realmente fazer talvez um pouco mais pra frente, quando eu ali tiver uma renda mais fixa pra poder fazer, não, vou fazer isso. De verdade, como eu me interesso muito da área da saúde, acabou que a doula me fez querer ser médica, fazer uma faculdade realmente, porque eu falei, não tô o suficiente. Eu falei, eu quero entrar mais nesse mundo ali, sim. Porque realmente me incomodava muito o fato dessa hierarquia, de o médico falar, é isso, não dá explicação, e realmente, hoje em dia, né, o índice de violência obstétrica, assim, no Brasil é altíssimo, né, e de cesárea também. Então, são muitas coisas ali que mexem. E aí eu falei assim, eu não quero ser assim. Eu quero mostrar para as pessoas que isso aqui é verdade, né, de acordo com a ciência, com o que foi estudado, não com o que as pessoas falam. Uhum. Porque tem muito folclore, né? Pois é, as pessoas pegam um senso comum, não é isso, essa coisa. Mas não é assim. A ciência já mostrou que não é assim, né? Então aí eu fui e acabei me interessando pela área da saúde como um todo, mas ainda muito com essa questão da saúde da mulher, né? Sim, especificamente, porque eu acabei... Você tem um lugar para onde isso veio, assim? Tipo, por que essa questão da mulher na saúde te interessou tanto? Isso surgiu para você na escola? Experiências familiares que estão ao redor de você? O assunto da saúde? Acho que talvez tenha sido um pouco de todas essas coisas, né? Porque a gente sempre escuta, né, durante a nossa vida, quando a gente vai falar sobre maternidade ou sobre o parto ali em si, a gente sempre escuta experiências ruins. A gente fala, não, que é a pior coisa da minha vida é isso, é uma dor insuportável, foi uma experiência horrível, eu não aguentava ver as mulheres gritando na maternidade, eu fui tratada de uma forma horrível, e as pessoas levarem até violências, né, que acontecem durante ali, levar como uma verdade pra vida. E tipo, é assim, não tem que fazer. Isso, e passar isso para outras mulheres. Então, acho que essa vontade em si da saúde da mulher cresceu quando eu comecei a ver sobre a doula, e aí eu me interessei pela área obstétrica, e aí depois eu comecei a ver, consumir conteúdos da área ginecológica, e aí depois da ciência do corpo um todo,
E assim, e foi indo. E você virou meio que uma militante, assim, da doula. Como é que é essa história? Pois é, no começo, virei uma militante. No começo, assim, eu ainda passava meu tempo discutindo com as pessoas. Passava, basicamente. Falando, tô falando, eu passava o tempo pra poder. Não, gente, não é assim, é tal. Aí eu percebi que. Tô perdendo um pouco a linha. Não, eu tô perdendo um pouco de tempo. Tá. Porque quando as coisas, né? Quando uma opinião entra na cabeça de uma pessoa. Tirar aquilo é muito difícil. Muito difícil. Ainda mais você é muito nova, muito jovem. Acho que isso também. Então, eu já ouvi isso várias vezes. Você, né? Já ouvi isso várias vezes. Vai estudar primeiro onde falar alguma coisa. Eu falei, mas eu já consumi conteúdo. Eu não tenho uma faculdade, mas eu já consumi um conteúdo suficiente que eu posso falar pra você que, poxa, não é assim. Mas acho que no começo eu acho que eu queria muito, tipo, talvez mostrar de uma forma muito brusca aquilo ali, sabe? Aí as pessoas. Utilizar também isso, aí as pessoas não aceitavam muito bem. Aí eu fui ficando um pouco mais maleável, mas olha, começando assim. Poxa, mas eu vi isso tal. Dá uma olhada. Vê bem, né? Vê o que você pode ser feito. Assim, você tem direito, tem lei, né? Eu sei que a lei aqui pra doula no Rio de Janeiro funciona. Que regulamenta a profissão? Sim. Não, regulamenta não. Não? Eu não sei se já regulamentaram, mas eu sei que tava tendo algumas. As doulas do Rio estavam se manifestando para poder fazer isso. Mas assim, funciona funciona porque tem lugares que a doula não pode entrar na maternidade. Ela não pode. Proibida. Sendo que ela pode. Né? Mas mesmo assim, criam regimentos pra poder manter a hierarquia que você falou. E manter essa hierarquia aí de... Sim. E assim, quando você fala sobre isso com as pessoas, você sente que as pessoas primeiro não conhecem o que é uma doula, né? Não entendem desse universo, naturalizam a violência como uma coisa que vai acontecer, não tem o que fazer. Mas você, como uma pessoa jovem, também sente que o seu lugar de fala, assim, no sentido de alguém que leu, que está interessado no assunto, que de fato busca a respeito, também não tem muito crédito, assim. E, assim, como é que é lidar com essa questão de uma pessoa que está interessada no assunto e ver que o mundo ao redor meio que está tirando o seu potencial, assim, está tentando minar essa força, assim, você é uma jovem da Baixada Fluminense, essa questão da doula, do acesso ao curso, certeza que se tivesse a condição financeira ideal, você já estaria fazendo isso desde muito tempo. Então, assim, como é que é você ter tanta ânsia, tanta vontade, tanta disposição, tanto amor até por isso, e ver que as pessoas não te recebem da maneira como você gostaria, não é nem por uma questão de ser ego amaciado, sabe? Nossa, Marina, você é incrível e tal. Mas ver que, assim, caramba, eu tenho tanto para fazer aqui, eu posso, e de repente sou minada aqui, ali. Te abala? Te entristece? Assim, talvez me desanime um pouco, sabe? De fato. Mas a minha família aceitou super bem. Inclusive, falava, não, que a Marina vai ser doula. Na verdade, os meus amigos também aceitaram isso muito bem. Sim. Eu lembro que eu postava com mais frequência, né? Eu continuo consumindo conteúdo e tal, vendo as coisas, lendo. Mas não com a mesma intensidade que antes, né? E aí, eu lembro que eu postava muita foto de placenta. Porque eu acho bonito. Ok. Não tô julgando, não. Eu falei, ok. Deixa eu julgar também. Deixa. Mas postava porque eu achava lindo. Acabei esse negócio do amor, pegando amor pela profissão. E eu achava a coisa mais linda do mundo. Aí eu postava. Aí qualquer coisa que o pessoal viaja, vem a Marina postando essas coisas. Eu vi tal coisa de parto, manda pra Marina, lembrei da Marina. Você nunca levou um ban do Instagram por, sei lá, postar foto assim? Que nada, às vezes eu tinha que até me segurar um pouco. Me segurar falando, não vou postar essa foto aqui não, porque acho que talvez não. Não seja muito legal, né? Mas... Gente, sério. Mas assim, meus amigos, inclusive essa minha amiga, né, que falou que achou o curso com um preço mais acessível, ela falou, cara, eu quero que você seja minha doula. Não tem como. Aí eu falei, caraca, se eu tivesse o curso, com certeza eu iria. Com certeza eu iria. Então, assim, a minha família tratou muito bem. Inclusive, eles me apoiam muito nessa questão do que eu quero fazer, né, pra vida. Mas nem todas as pessoas aceitaram isso de uma forma muito, tipo, de me impor, falar assim. Começar a falar, às vezes, né, eu tenho um pouquinho de trauma, assim, às vezes, de falar. Porque antes eu chegava e falava mesmo.
Não, porque a pessoa começava a falar sobre parto, alguma mulher específica. Às vezes a mulher tava grávida, e aí não, porque no meu parto foi assim, porque tem muito disso da gente querer ensinar pela própria experiência. Não, porque assim, você quer lá, aí eu... Não, mas não é assim, sabe? Você não precisa passar por isso, né? Você pode procurar os seus direitos, você pode procurar ter uma forma de alívio ali na hora da dor e ver coisas que vão funcionar pra você. Ah, não, porque na minha... Aí já vi que ele ia cortada. Algumas falavam... Algumas, assim, beleza. Eu vi tudo isso, não quis tomar essa opção, né? Não quis ter o parto natural. Sim. Ou tal. Beleza. Pelo menos teve uma decisão, vai. Eu falei, eu assumi os riscos de que as pessoas falam quando você vai fazer uma cesárea. Sim. Beleza, a escolha foi sua. Talvez eu não concorde, mas a escolha foi sua. Mas é melhor do que você ficar falando ali de experiência. Pelo menos você pesquisou, pelo menos você assumiu, eu não quis ir por essa opção ou algo assim do tipo, mas já vi questão de deixar de seguir pessoas porque estavam falando mal do parto das doulas e falando, não, porque elas falam besteira, que não sei o que, não sei o que. Eu falei, gente, acho que não passar informação. Pra que informação? Por quê? As mulheres durante o parto, como ali essa hierarquia ali na medicina funciona, elas acabam não tendo voz, né? E elas são muito vulneráveis. Não tem muito o que fazer, realmente. Você só quer que seu filho saia. E é isso. E a doula literalmente pra auxiliar nessa parte. E já pesquisei de pessoas falando mal, eu falei, cara, não acho isso legal você falar de uma pessoa que tá fazendo com que a sua voz chegue até algum lugar, sabe? Sim. Porque se você for só defender, né? Não, porque o médico falou tal coisa e tal. Aí eu fiquei, tá bom, calma. Aí mas será que realmente ele tá prezando pela sua saúde e fazendo ali da forma correta? Porque tem muitas manobras, né, que são proibidas e eles ainda fazem. Isso. Inclusive, teve uma experiência da minha mãe, né, que ela quase a costela dela quase quebrou. Então, quando a minha irmã mais nova nasceu, aí a mãe ficou muito debilitada. E eu, assim, era muito mais nova. Então, quem ajudava minha mãe a levantar era eu. Então, eu sempre via ela falando, nossa, porque foi horrível, que foi aquilo. Mas porque a situação do parto ali da minha irmã em si tava, assim, de uma forma que o médico teria que lidar de uma forma melhor. Sim. Então, tipo assim, forçaram a barriga dela, enfim. Quase que quebraram a costela dela. E isso assim. ocorre aos montes, né? Assim, não é um caso excepcional, né? Não, acontece aos montes. Eu falei, mãe, mas você devia ter processado o hospital. Mas... Entende? Aí natureza. É assim mesmo, era difícil fazer. Aí elas estão... Ali aquela profissão tá tentando fazer com que a voz das mulheres, né, cheguem pra elas poderem realmente ser ouvidas ali, porque se depender dali específico, né, não tô falando mal dos médicos, mas em toda profissão, né, todo lugar tem aquela... A pessoa... Quem tá fazendo são pessoas. Sim. As pessoas erram. Sim. Tem aquela pessoa que vai achar que tá tudo certo, é isso. Até dentro da faculdade, não sei como tá agora, mas na época que eu vi algumas coisas, continuavam ensinando manobras. As manobras e quando chega, teve uma doula aqui, inclusive acho que daqui do Rio de Janeiro, que ela ganhou não um certificado, mas um reconhecimento, né? E aí ela falou, que contou a experiência dela, que tipo, ela teve que reaprender sozinha o que ela aprendeu na faculdade. Não. É médica mesmo, médica obstetra. Sim. Ela teve que reaprender. Ela não chegou a ser doula, mas ela percebeu que o caminho que se toma na obstetrícia... Ali ela teve que reaprender da forma correta, digamos assim, entre aspas, porque ela viu que tudo que ela aprendeu durante aqueles, sei lá, 10 anos de faculdade não era realmente aquilo que deveria ser feito, aquilo estava prejudicando a saúde das mulheres, gente. Sim. E você hoje, como se vê com essa questão da saúde da mulher, assim, em termos de direção profissional? Imagino que você ainda busque alguma coisa nessa área, seja doula, seja médica, para se especializar na obstetrícia, mas como pessoa pública, né? Assim, pessoa pública que eu digo um cidadã, né? Olhando o cenário ao redor, como é que você faz uma avaliação do cenário médico, do tratamento da mulher?
isso mexe com você? Você é uma pessoa que tenta participar de algum tipo de local onde isso se discute? Qual o seu envolvimento hoje com isso? Assim, né, bastante, porque eu tô, tô aqui falando, eu acho que acredito que já fale um pouco Sim, de como você de está nesse como eu. universo. Mas, assim, eu acabei pegando amor pela área ali da saúde, de fato, muito nessa área. E, assim, tento participar de locais que eu possa me expressar, que eu possa Sim. falar. Eu ainda vejo como uma opção, assim, uma das primeiras opções, assim, né? Mas é muito, muito difícil, né? A área da saúde é muito elitizada. Isso. Os médicos são muito elitizados, né? Então, para você passar na faculdade, assim, é um pouco mais complicado. Mas eu peguei, assim, ainda na área da saúde, ali, na biologia, coisas que eu gosto de fazer. Ali, eu gosto muito também da área ambiental. Uhum. Uma coisa nada a ver com a outra. Talvez um pouco, né? Mas eu fiz o Enem, né, e tal, passei pra imunologia. Legal. Ciências biológicas com ênfase em biologia e imunologia. Sim. Então, assim, porque pega a parte, fala algumas coisas sobre a saúde e tinha uma parte de embriologia. Sim. Que aí pega um pouco da parte de. Você tá tentando de outro jeito, né? Dali eu falei, não, eu quero fazer, porque eu acho ali a questão de como que a vida é gerada ali, desde o comecinho, Sim. muito interessante. Como que realmente ocorre a gestação, como que o bebê cresce na barriga. A gente pega essa parte ali. Já tá chegando de novo. Mas eu também gosto muito da forma que da parte, né, a forma que o nosso corpo, né, a imunização, como que funciona, como que o nosso corpo funciona em relação a algumas coisas. Então, eu pego ali aquela parte, isso aí, eu tô ali. E não importa, eu vou sempre chegar na parte dos partos. A louca do parto. A louca dela. Pois é. Já ouviu essa? Já. A louca da doula. Já. Já ouvi. Ok. Marina, falando em ouvir, inclusive, vou encerrar e vou perguntar a você que voz você ouve, que voz você lê, que voz você segue, escuta, acolhe, o que te move? Essa que pergunta difícil. Acho que, assim, né, a saúde no Brasil em si, não só na parte da obstetrícia, mas em todas as áreas ainda é muito, muito difícil, né? Porque a demanda é muito grande, né? E eu acabei aprendendo a gostar muito do SUS, né? E ver que realmente ele se a gente não tivesse muitas, seria pior ainda, né? Então, inclusive, sobre partos no SUS e tal, tem hospitais e coisa, mas também tem muitos profissionais que não estão qualificados o suficiente para certas coisas dessa área em específico e em outras áreas também. Então, eu acho que o que me move é poder, talvez, um pouco passar, talvez, mais saúde para as pessoas, sabe? Fazer com que uma saúde, né, de qualidade chegue nas pessoas. Isso não vai acontecer só comigo, porque é muito difícil. Uhum. Mas se eu puder, pelo menos, fazer um pouco, já falando, olha, você tem direito em tal coisa. Olha, não precisa ser assim. Fazer começar comigo e talvez levar isso para as mulheres, inclusive, falando especificamente sobre a saúde, né, da mulher. Acho que isso que me move, né? Da pessoa poder respirar um pouco e ter um pouco de, sei lá, de vida, sabe? De falar, tipo, caramba, por mais que talvez a situação econômica seja muito, muito complicada e isso acaba influenciando no que as pessoas vão fazer, né? Falar assim, olha, mas você pode, sabe? E acho que talvez chegar um pouco, falar, olha, toma saúde pra você. De tudo, assim. Chegando na informação correta, chegando nas pessoas. Acho que isso que me move, né? Poder melhorar só um pouquinho, nem que seja 10% da vida, né, da saúde daquelas pessoas. É isso que me move. Ok, muito obrigado. Gente, essa foi a voz da Marina, mas você também pode ter a sua voz comentando, deixando um recado, uma pergunta, uma opinião.
A gente volta no próximo programa. Muito obrigado, Marina. Eu que agradeço. Fico muito feliz de poder falar. Que bom. Bom ouvir sua voz. Até mais. Tchau, tchau.